Bom dia, amados e amadas do Senhor. Hoje o nosso salmo, amados, do nosso estudo é o capítulo 64, em que a palavra de Deus diz assim, para mim e para você: proteção contra os inimigos. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode excogitar. Excogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles, mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito, se acharão feridos. Dessarte serão, dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, meu Pai, nos traga a revelação desse texto para que nós possamos entender, Senhor. Ó Deus, assim eu estou, meu Pai, diante desse estudo, junto com meus amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, familiares, Senhor. E onde esse estudo chegar aos confins da terra, Senhor, que vidas venham ser salvas, libertas, restauradas, curadas, transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o estudo desse texto aqui diz assim: o poeta se sente sobrepujado pelas conspirações que seus inimigos tramam contra ele. Fica claro que o salmista está sendo difamado por seus adversários. As palavras dele são como setas que procuram destruí-lo. Para os hebreus aqui, as palavras possuíam uma força dinâmica que tinha o poder de cumprir seus propósitos. A palavra proferida pela boca é como a flecha atirada pelo arco, no ato que não pode ser desfeito. Esses versículos lembram da importância de atentar para aquilo que dizemos. Então, amados, em cima, baseado nesse texto que acabamos de ler, vamos lá para Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. O que é que esse estudo quer dizer e nos ensinar? Que diz assim: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Amados, aqui esse texto, ele nos ensina poderosamente que nós temos o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Amados, temos que ter cuidado com o que nós falamos. Então, por isso, amados, vamos aprender a ouvir mais e falar menos. Vamos aprender a absorver mais e tomar as atitudes certas. Porque, amados, quando nós nos precipitamos em falarmos, muitas das vezes ferimos, enquanto que não era para ser essa forma que nós devemos fazer. E sim, assim, queridos, eu quero que vocês consigam entender. Eu vou tirar um pouco da minha experiência de vida para vocês entenderem. Amados, antes mesmo de conhecer a Jesus, eu falava e não conseguia deixar a pessoa falar. Eu só queria ter razão, eu só queria achar que o que eu estava falando tinha fundamento e era o certo. Então, amados, no período que eu vinha buscando o Senhor, me entreguei ao Senhor, passei a ter mais entendimento da palavra de Deus, porque à medida que eu vinha buscando, lendo, estudando a palavra de Deus, eu tenho percebido o quanto Deus tem me ensinado, o quanto Deus tem me freado e dito assim: minha filha, você precisa ouvir mais, absorver mais o que a pessoa está te falando, para que você possa tomar as atitudes certas, o seu responder adequado às coisas que a pessoa está te falando. Então, assim, queridos, eu já feri muito pessoas no falar. Então, essa língua que nós temos, esse pequeno membro do nosso corpo, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, queridos, vamos aprender a ouvir mais as pessoas. A quando você falar, pense, isso é conveniente eu falar? Isso, porque assim, amados e amadas do Senhor, tem palavras que às vezes não é necessário você falar. Muitas das vezes nós queremos dizer: ah, mas eu estou sendo certa. Se eu estou falando é porque é para ser dito. Ah, eu tenho que falar a verdade mesmo. Mas, queridos, tem verdade que machuca.
Tem verdades que às vezes é verdade para nós, mas não é verdade para aquele assunto. Vocês conseguem entender o que eu quero passar para vocês? Então, assim, que o doce Espírito Santo me ajude a saber e explicar para vocês. É algo assim, queridos, que é tão minucioso entendermos a pessoa e nem sempre vamos agradar a todos. Assim, precisamos estar fundamentado na palavra de Deus para respondermos devidamente na verdade, porque a verdade não é a que vem de nós, a verdade é a que vem de Deus. Então, assim, é o nosso conceito, é o que nós achamos, é o que nós acreditamos. Mas será que isso é o que Deus quer que a gente responda? Ah, então a gente chega e fala para a pessoa: ah, mas eu tenho que falar a verdade. Então, amados, tem verdades que muitas das vezes não precisa ser dita. É porque eu não estou conseguindo explicar aqui a vocês, fazer uma breve experiência. Deixa eu ver se eu consigo dizer melhor para vocês. Assim, é, às vezes você tem uma opinião dentro de você, a pessoa está fazendo algo dentro ali do seu contexto, e às vezes você chega para essa pessoa e fala para essa pessoa que o que essa pessoa está fazendo não é certo, não é desse jeito. E aí, às vezes, é o seu pensar, é o seu entender. Mas será que é o que Deus quer que você responda para essa pessoa? Na verdade, amados, eu não estou conseguindo passar para vocês um raciocínio breve, mas que o doce Espírito Santo faça vocês conseguirem entender, porque tem verdades que machucam. Então, assim, peça orientação a Deus de como você aconselhar uma pessoa, porque tem verdades que realmente precisam ser ditas e outras não. Porque tem verdades que às vezes machuca. Então, assim, precisamos pedir orientação a Deus para que nós venhamos aconselhar, mas dizer assim a Deus: Deus, essa pessoa precisa ouvir a verdade, mas essa verdade é uma verdade que vai doer essa pessoa. Meu Deus, me ensina como saber falar, mas aconselhar essa pessoa não como eu quero, mas como tu queres, né? Um aconselhamento dentro da tua palavra. Amados, tem um texto aqui também que eu quero passar para vocês que diz assim também, a sabedoria lá do alto. Continuando aqui o estudo do livro de Tiago, capítulo 3, verso 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é a paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, amados, aqui eu vou ler o estudo aqui que está nesse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre a fala é um termômetro da espiritualidade, porque revela o que está no coração. Apesar de pequena, a língua é capaz de provocar um grande desastre. A referência não é somente ao que é profano, mas também a calúnia. Uma mulher que é enganadora e um homem que é enganador,
e inconstante para com Deus, em seu coração também será enganador, inconstante em sua fala. Tiago ressalta que, assim como não é natural para uma fonte enviar água doce e amarga de um mesmo lugar, assim não é natural para cristãos adorarem a Deus e terem uma propensão para falar mal de outras pessoas. A língua pode ser um instrumento do mal ou um condutor de bênçãos, dependendo se ela é freada ou não pelo Espírito de Deus. Então, aqui, amado, precisamos pedir a Deus para frear a nossa língua, né? Não vamos machucar, não vamos assim. Eu vou falar para vocês baseado em mim, amados. É tipo assim, eu estou no salão. Eu vou fazer uma breve reflexão de um dos tópicos de uma observação para vocês entenderem. Eu estou no salão. Aí eu estou ali cuidando do meu cabelo, entende? Aí chega uma pessoa e fala: "Ah, seu cabelo está quebrado, seu cabelo é fino demais para você fazer certos tipos de procedimento." Aí essa pessoa ela está falando a verdade dela. Então, essa verdade, muitas das vezes, não precisa eu saber nem ouvir, porque eu estou ali para me cuidar, eu estou ali para me sentir bem, fazer algo para que dê um melhoramento no meu cabelo. Então, aquela pessoa chega e lhe fala uma verdade, que essa verdade vai te machucar. Então, assim, eu consigo passar algo para vocês entenderem tudo vindo de mim. Então, assim, uma pessoa amarga, uma pessoa que não gosta de se cuidar, assim, possa dizer a vocês, uma pessoa que passa para você algo que essa pessoa muitas das vezes está vivendo. Então, muitas das vezes essa pessoa amarga, ela consegue passar para você algo que não consegue ver o lado bom das coisas, consegue só ver o lado ruim, consegue só ver o lado do negativo. Então, passa para muitas das vezes a verdade dessa pessoa machuca outras. Então, vamos ter cuidado, amado, para que o que é que está saindo de dentro da gente não pode jorrar de uma água doce, uma água amarga. Não pode, amados, um fruto de uma árvore que dá manga, dá uma outra fruta. Então, vamos pedir a Deus nesse dia que nós venhamos a ter frutos bons, ser uma árvore boa, né? Que nós possamos ter, viver nesse manancial de águas purificadas, de pessoas de bênçãos, de línguas que abra que tem esse órgão dentro da gente, uma língua que profira uma palavra doce, uma palavra que tenha sabor de mel, né? Que na nossa língua venha a sair palavras de bênçãos e não de maldição. Amados, eu quero assim que vocês consigam entender esse texto para sermos pessoas, né, abençoadas e que Deus ele nos proteja, porque o salmo de hoje está nos levando à proteção contra os nossos inimigos. Então, assim, amados, vamos ter o cuidado de estarmos debaixo da proteção de Deus, né? Que Deus nos livre dessas pessoas inimigas, dessas pessoas que tentam querer tirar nossa paz, que tentam querer com as suas atitudes mais amargas, querer amargar a nossa vida. Então vamos nos dedicar a Deus, orar, ouvir a palavra de Deus e andar na perplexidade, né, da presença de Deus, né? Que Deus ele nos preserve na vida, nos livrando do terror e das atitudes dos inimigos, né? Que ele possa nos proteger dessas conspiração dos malfeitores, dessas conspiração dessas pessoas malignas, dos corações ruins, porque não pode jorrar da mesma fonte água doce nem água amarga, e que nós venhamos a pedir a Deus que nós venhamos estar
tendo coração que jorre águas purificadas, águas boas, né? De umas atitudes boas, de uma alegria, de uma palavras de aconselhamento radiante. Amém, queridos? Então, assim, que a sabedoria terrena, que diz que se difere da sabedoria celestial de várias maneiras. A primeira fonte é diferente, enquanto que a sabedoria do alto é originada no coração e mente de Deus. A sabedoria humana é originada diabo. Então vamos pedir a sabedoria de Deus. Então a sabedoria divina demonstra preocupação pelos outros através de um espírito manso, doador e misericordioso. Olha aí. Então, assim, quando você tem um espírito manso, amoroso, carinhoso, você tem um cuidado de aconselhar quem está ao seu lado, de ter cuidado para você não falar palavras que amaldiçoem nem que magoem ninguém. Entendeu, amados? A sabedoria humana é egoísta e revela uma inveja amarga com relação aos menores. A sabedoria divina, ela é produtiva. A sabedoria humana confunde e expressa através de tensões malignas, analisando a fonte, a intenção e o resultado da sabedoria, podemos discernir se ela merece ou não aceitação. Então, assim, amados, então que nós venhamos ser aceitos por Deus com as nossas decisões, com as nossas práticas, que com nossos aconselhamentos e o nosso falar que venha a ser bênçãos. Então, amados, eu agradeço a Deus por esse estudo de hoje e agradeço a Trindade Santa, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós possamos absorver a cada dia esse estudo para que nós venhamos estar sendo aptos, né, e aprovados por Deus. Assim, eu agradeço a Deus por mais um estudo na presença dele e agradeço também a atenção de todos vocês, amados e amadas, e que venhamos a aprender mais e mais do nosso Deus e ter cuidado de como nós nos comportarmos e estarmos diante de Deus e das pessoas e agradar sempre a Deus e que o nosso comportamento glorifique a Deus e Pai que está no céu. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Shalom Adonai.